Bom dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova no Jaguaré, em São Paulo, e quero compartilhar com vocês o Salmo 126, que faz parte da seção Cânticos de Romaria, de Romagem, ou de Peregrinação, ou de Degraus, depende da sua tradução, e como apresenta-se aí, apesar de não ser esse um título originário dentro da Escritura. Diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueve. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A gente não sabe precisamente a que restauração esse salmo se refere, a restauração de Sião. A ideia mais comum que esse salmo tenha sido um salmo posterior, quando Jerusalém é restaurada no tempo de Esdras e Neemias, e esse texto, talvez esse salmo tenha sido incluído dentro dos cânticos de romagem, pensando nessa restauração de Sião como um monte de Deus. Mas também pode ser no tempo de Davi, quando Davi conquista Sião. A gente precisa entender que o destino final era a terra prometida, mas especialmente a cidade de Jerusalém, porque ali estavam concentrados ali estaria concentrado todo o propósito da vinda do Messias, da apresentação dele, do sacrifício dele e também do reinado dele sobre o Monte Sião. Então, quando Davi conquista Sião, também há um processo de restauração, de posse. Não se tornou uma posse definitiva, talvez ainda nem seja hoje, por causa dos conflitos que existem no Oriente Médio a respeito da posse da terra prometida, especialmente Jerusalém, esse conflito entre a Jerusalém oriental, ocidental, quem fica com quem, aonde está quem, são situações que ainda deixam a situação de hoje em uma grande interrogação sobre os destinos dessa cidade. A ONU já decidiu algumas coisas que não consegue colocar em prática, internacionalização, vou repetir, internacionalização da cidade que não se consegue, não é esse o propósito. Mas ele aqui diz, né, que o Senhor restaurou a sorte, e a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Isso parece muito mais a situação da restauração de Jerusalém por Esdras e Neemias, que foi uma questão tremenda, um fato tremendo de restauração, quando a cidade estava absolutamente em ruínas. E ele diz assim: olha, não desista, mesmo que você tenha que semear com lágrimas. Quase sempre na nossa vida, Deus nos convida a confrontos e aprovações, e elas fazem e devem fazer parte das nossas vidas. Foi assim que aconteceram com os grandes homens do passado, foi assim que Jesus se experimentou na sua aprovação no deserto, é assim como os apóstolos dizem: tende por grande alegria, irmãos, passardes por várias provações. Então, a provação, ela faz parte de um processo educativo de restauração na nossa vida. E ele diz assim: aqueles que saem para a provação semeando, porque a semeadura é um tempo de provação, muitas vezes, porque você lança parte daquilo que você comeria, ou melhor do que você comeria, porque é isso que acontece quando a gente semeia. A gente precisa semear o melhor, não o pior. Então a gente semeia parte daquilo que potencialmente seria o nosso alimento para morrer, para putrefar, sem saber se é que aquilo realmente vai brotar. Porque vai depender da chuva, vai depender da sazonalidade da chuva, e você nunca sabe se ela vai acontecer ou não. Mas ele diz assim: aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, enquanto você perde, ou você
está investindo, você está se entregando a um propósito, ele diz assim, voltará com júbilo, trazendo consigo seus feixes. De novo a fé. E essa era a experiência da caminhada. Eu vou em direção a Jerusalém porque eu quero semear, eu quero acreditar, eu quero confiar em Deus. E ele diz assim, e eu quero voltar de lá com alegria. E seja essa a sua experiência com seus encontros com Deus. Talvez não sejam dias fáceis e tempos grandiosos, mas com certeza, você, ao encontrar-se com Ele, você voltará com alegria. Deus te abençoe.